Conecta Meio-Dia, com Ítalo Santos. Olá, boa tarde. Agora meio-dia. A escalada da violência não tem mais limites e uma discussão, por mais banal que seja, muitas vezes se resolve com arma. Este final de semana, em Araras, um professor de ginástica foi morto durante uma discussão envolvendo um atirador profissional que estava armado. Nelson Ré Soares tinha 29 anos. Ele trabalhava na academia Ex-Prime junto com uma enteada do atirador Daniel Ioneshige, de 41 anos, encarregado de uma transportadora de bebidas. Contra Nelson, 2 ocorrências na Delegacia da Defesa da Mulher por assédio moral no trabalho envolvendo a enteada do homem que atirou. O autor dos disparos prestou depoimento, confessou o crime e vai responder ao processo em liberdade. Ninguém imaginou que o professor ia à noite procurar a estagiária, já que o horário de trabalho dele na academia era das 5h30 da manhã às 8h30 da manhã. Desequilibrado, nervoso, procurando a moça, tanto que ela teve que se esconder num banheiro. Consta que o professor teria até discutido com o padrasto e ele nem desceu do carro, né? Ele só desceu do carro quando a filha saiu da academia e acabou sendo agredida. Segundo a polícia, Daniel tem posse e registro da arma usada no crime. O advogado de defesa informou que a posse autoriza o portador a andar com a arma no trajeto de casa até o clube de tiro e do clube até em casa. Em Porto Ferreira, um evento de decoração deve movimentar 8 milhões de reais. Quem vê uma peça de cerâmica pronta nem imagina por quantos processos ela passa até chegar na prateleira de uma loja. E nossa viagem pela capital nacional da cerâmica artística e da decoração começa aqui, na linha de produção dessa fábrica de Porto Ferreira. Primeiro, a matéria-prima à base de argila passa por um processo de moagem. Em seguida, a massa é colocada em moldes de gesso, onde fica descansando até atingir a forma e espessura corretas. Depois, a peça é destacada. Na terceira e quarta etapas, as peças passam pelo processo de secagem e de correção das imperfeições com uma faca e esponja. Já na quinta etapa, elas vão para um forno que chega a atingir uma temperatura de 1040 graus Celsius. Após a queima, as peças vão ser esmaltadas ou lixadas. Por fim, elas passam pela pintura com revólver e manual e, finalmente, vão para o acabamento e embalagem. Todo o processo de industrialização da cidade começou com uma pequena cerâmica, fundada no começo dos anos 20. Logo, Porto Ferreira se transformou num polo de produção nacional. O Luiz Gustavo é sócio da fábrica de cerâmica artística. O trabalho que passou de pai para filho ajuda a aquecer a economia e abastecer o mercado da cidade e também do país. A fábrica produz peças de cerâmica para jardins, como cachepôs, e para o ramo da construção civil. Hoje a gente produz uma média de 600 peças por dia. Tanto para a gente quanto para os funcionários, é o nosso ganha-pão, né? A cerâmica movimenta toda a economia de Porto Ferreira. O setor representa 40% da receita do município e emprega quase 6.000 funcionários. E muitas das peças fabricadas aqui na cidade são comercializadas nessas lojas. E para quem busca reformar a casa, terminar as decorações de alguma obra, repaginar algum cômodo ou montar um escritório, esse é o momento certo. Ela impacta no sentido de que só esse circuito, com as 240 lojas, geram, por exemplo, 5.000 empregos e uma média de 40% dos impostos do município. Todo o circuito da cerâmica conta com uma variedade de lojas, com qualidade de produtos, que é garantida pelo selo geográfico de Porto Ferreira, e preços que já estão em promoção. São muitas as peças, de formas e cores diversas, das mais delicadas às mais imponentes. Segundo o prefeito de Porto Ferreira, a feira trará desenvolvimento, emprego e renda para o município, impactando 700.000 pessoas na área econômica, com expectativa de movimentar e lucrar em torno de 8 milhões de reais. Todo o nosso circuito, às margens da rodovia Anhanguera, fica em preços imperdíveis, como se fosse um grande outlet, oferecendo uma experiência de compra mais satisfatória, não só pelos preços, mas também pela recepção que os nossos turistas terão.
Em uma das lojas da cidade, que trabalha com peças de cerâmica nacionais e importadas, a expectativa é que as vendas aumentem até 60% com a movimentação da feira. A gente tem bastante novidade de lançamento de cores, formatos. Toda feira a gente lança alguma peça, né, para poder movimentar a nossa economia por aqui. O gerente de uma outra loja também está otimista com esse período. Ele vê como positiva essa união dos lojistas para impulsionar as vendas, além de todo o esforço para a publicidade. Os meses que a gente vem vindo, vem com uma estabilidade no movimento, então os lojistas se uniram para poder fazer um impulsionamento nas vendas. A gente tem uma expectativa bem grande, bem boa, até porque foi investido bastante em publicidade para trazer bastante público para Porto Ferreira. Confira as vagas de emprego no Pátio de Araras. Motorista carreteiro, pedreiro, atendente de loja e repositor. Quem trabalhou durante a infância pode computar esses anos para pedir aposentadoria. O especialista em Previdência, Hilário Bock, explica pra gente. Vitória importante para quem trabalhou quando era menor, ainda criança ou adolescente e quer computar este tempo na aposentadoria. A Turma Nacional de Uniformização, a TNU, que é uma espécie de tribunal lá de Brasília, aprovou que o tempo de serviço até dos menores de 12 anos pode contar para fins de aposentadoria, desde que o trabalhador consiga demonstrar a prestação do serviço. Para ter uma ideia, hoje a Constituição Federal proíbe o trabalho do menor de 16 anos de idade. Mas se o trabalho foi prestado, o trabalhador, o menor, não pode ser prejudicado. O pedido tem que ser feito direto no INSS. E se a Previdência negar, aí o trabalhador pode recorrer na Justiça. A vida profissional, para quem quer uma aposentadoria, sempre retroage a mais de 20 ou 30 anos atrás. O trabalho era informal, aliás, ainda é informal. E muitos segurados não tiveram e também não têm carteira de trabalho assinada. É possível recuperar este tempo de serviço a qualquer tempo. O processo deve começar no INSS com um processo chamado justificação administrativa, onde não pode ter prova exclusivamente testemunhal, tem que ter pelo menos um indício de prova, um documento, uma fotografia, qualquer prova que demonstre a veracidade da prestação do serviço. O INSS, é claro, pode e até vai resistir, e caso não aceite o pedido do trabalhador, aí sim o caminho pode ser a Justiça. Eu recomendo que você consulte um advogado especialista e de sua confiança. O processo pode ser feito contra o patrão na Justiça do Trabalho e pode ser feito com o objetivo apenas de comprovar o trabalho e registrar o tempo de serviço para ser utilizado futuramente quando for solicitar a aposentadoria. Não existe prazo para começar este processo, mas recomenda-se que se inicie o mais rápido possível. Assim, fica tudo certinho. Quando o trabalhador recupera o tempo de serviço para aposentadoria e no período recuperado exerceu atividades como empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico ou segurado especial, ele não precisa pagar nada por isso. As contribuições desses trabalhadores são presumidas como se tivessem sido recolhidas, mesmo se o patrão não recolheu na oportunidade da prestação do serviço. Isso é uma garantia legal, viu? Está escrito na lei. Isso também se aplica para o trabalhador autônomo, quando ele prestar serviço para a empresa que tinha a obrigação de fazer a retenção de 11% da remuneração que ele ganha todo mês pela prestação do serviço. Como esta obrigação é da empresa que recebe o serviço, o tomador de serviço, o trabalhador autônomo também pode ter o tempo reconhecido sem ter que pagar nada por isso. E à 13h, no programa Pergunte Já, o Hilário Bock vai falar mais sobre esse assunto e também responder outras dúvidas sobre a Previdência. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje na região? Essa semana já começa com temperaturas altas e muito calor. Tempo abafado, com umidade do ar em estado de atenção. Por isso, vamos nos cuidar. Em Araras, a máxima será de 29 graus e a mínima 21. Em Rio Claro, máxima de 30 graus e a mínima 21.
Já em Mogi Guaçu, as temperaturas variam entre 30 e 20 graus. Em Jaguariúna, a máxima será de 30 e a mínima de 23 graus, sem previsão de chuva. Agora, futebol. Rio Claro e Lemense seguem sem vencer na Copa Paulista. O Rio Claro recebeu o Primavera ontem e foi derrotado, 1-0. O gol saiu depois de uma cobrança de falta. Fagner subiu sozinho e de cabeça mandou para a rede. Final, 1-0. O Lemense perdeu em Sorocaba. O gol do São Bento foi de pênalti. Os dois jogadores do Lemense reclamaram muito. Depois do escanteio, o goleiro fez uma grande defesa. Na sequência, o lance duvidoso. O árbitro marcou a penalidade. Pedrinho bateu e definiu o placar. São Bento 1, Lemense 0. Em Limeira, o domingo foi de celebrar a diversidade e a luta contra o preconceito durante a 4ª Festa da Visibilidade. Neste domingo, no Bosque Maria Tereza, em Limeira, aconteceu o festival LGBTQIAP+. Diversas pessoas se reuniram para o encerramento da 4ª Semana da Visibilidade da cidade. Foi o retorno do evento que estava suspenso devido à pandemia. A 4ª Semana da Visibilidade é organizada pela ONG Coletivo Sobreviver, com o apoio da Prefeitura. O movimento coletivo é importante, tratar da diversidade, do respeito à diversidade é muito importante. Então, um evento como esse cria a oportunidade de discutirmos essas questões, para que esses movimentos também possam se aproximar e serem aceitos de maneira mais tranquila pela sociedade. As escolhas de cada um são de cada um. Foi uma semana inteira cheia de atividades com discussões sobre os problemas, preconceitos e as lutas que a comunidade LGBTQIAP+, sofre na sociedade, além da reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho e também na criação de políticas públicas voltadas a esse grupo. Nessa semana a gente aborda assuntos importantes como as pessoas trans no mercado de trabalho, que a gente sabe que elas são as mais marginalizadas e que têm uma dificuldade grande de entrar no mercado de trabalho. A gente fala também sobre a pessoa preta, LGBT, os preconceitos que a gente sofre. É uma semana que coloca a gente em evidência diante de um preconceito, então eu acho que ter uma semana que nos represente, que a nossa luta fique viva, é algo que pode assim nos dar mais força. Esses dois estudantes de psicologia estão participando pela primeira vez do festival, que tem como objetivo comemorar todo o trabalho feito pelo coletivo e também dar mais visibilidade aos artistas e à cultura LGBTQIAP+. Esses momentos de confraternização é muito bom para mostrar que estamos aqui, que existimos, somos uma parcela muito significativa na sociedade que, fazemos parte desse processo todo. Também a gente poder mostrar as diferentes representações, a diversidade cultural, de gênero de cada um. Maicon, que é drag queen, participa pela 4ª vez do encontro. É bom, é gostoso, o público vem família, vem bastante gente, é muito bom. Para o Jonathan, eventos como esse, com muita diversidade, servem para quebrar preconceitos e principalmente pregar amor e respeito ao próximo. Isso é muito legal ver como a cidade está aos poucos começando a vir, começando a participar também. E nós ficamos por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais e na nossa reprise às 4 da tarde. Mais notícias você confere no Jornal Conecta às 7:50 da noite. Uma boa tarde para você, até amanhã.